Bom dia a todos, né? E quero agradecer a participação de todas aquelas pessoas que, de fato, têm o conhecimento da necessidade de organização, da necessidade de união, pelo momento que estamos passando, que o Brasil está passando, que o mundo está passando. Então, isso tudo foi pensado enquanto Secretaria de Estado da Saúde, conforme orientações pautadas no Ministério da Saúde. Então, tudo que a gente for conversar aqui tem um fundo de acompanhamento do Ministério da Saúde, né? Então, isso tudo foi pensado para passar para vocês o apoio, o suporte e as orientações que são necessárias para que vocês consigam conduzir esse momento difícil, né, dessa pandemia, e que vocês sintam-se acolhidos e que saibam que estamos aqui enquanto parceiros para poder estar ao lado de vocês em qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente sabe que para o enfrentamento de situações como essa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na tranquilidade, né? Então, não adianta desespero, não adianta pânico, adianta sim conhecimento e esclarecimento para que a gente consiga ultrapassar todas as fases, porque isso vem num movimento muito dinâmico. Hoje a gente sabe de uma coisa, amanhã a gente já tem uma novidade, depois a gente já tem outra. Então, a gente tem que ir acompanhando com muita parcimônia todos os momentos desse processo. Então, a gente trouxe aqui um material para vocês. Vocês fiquem muito à vontade para o final desse período, como já foi explicado, vocês fazerem as pontuações, fazerem algum tipo de questionamento do que hoje a gente vem trazer para vocês, que é a organização da unidade básica de referência para o atendimento a síndromes, aos sintomáticos de síndromes gripais. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Como? A gente trouxe aqui para vocês, para falar exatamente sobre telesaúde, né, a importância, principalmente nos momentos, enquanto esse, que a gente precisa do isolamento social, que a gente precisa tomar os cuidados com o quantitativo de pessoas que vão estar num determinado ambiente, né? Então, enquanto momento que a gente precisa passar todas essas informações para os municípios, essa ferramenta do telesaúde vem somente fortificar a importância que de fato ela tem, né? É uma ferramenta de inúmeras possibilidades, em que a gente consegue atingir a um público muito grande, cada um dentro do seu território, recebendo as informações, sem a gente precisar fazer momentos de aglomerações. Creio que aí nos municípios de vocês, onde vocês estão assistindo, vocês estejam também mantendo, né, a distância mínima entre as pessoas que estão dentro da sala de vocês, para que a gente consiga ter maior segurança, né? Então, é uma ferramenta de inúmeras possibilidades, uma ferramenta, como eu já falei, que tem uma abrangência de público muito grande. É uma ferramenta em que, no momento da Covid, a gente consegue ter esse link com vocês, com todos os profissionais de saúde, né? Mesmo não estando presencialmente aí, nós estamos aqui passando tudo que vocês precisam saber. E lembrando também que o momento todo mundo lembra da Covid. Tudo é coronavírus, mas a gente tem que lembrar também que existe a dengue, a chikungunya, a zika, e vários outros problemas de saúde, informações também sejam passadas e que vocês não esqueçam que essas outras, né, essas outras doenças estão aí, não deixaram de existir, elas vão bombar também. Ou a gente dá a devida importância, ou elas vão bombar também, tá? Então, essa primeira teleeducação que a gente está fazendo hoje, enquanto APS, a gente sabe que é uma tele que vai gerar vários desdobramentos.
vocês vão ver que dos itens que a gente for tratando, a gente vai sentir a necessidade de ter alguns outros entes para trazer informações para a gente. Inclusive, né, já adiantando para vocês, que um dos próximos momentos vai ser justamente esse link da atenção primária com a atenção hospitalar, lembrando que a atenção primária enquanto porta de entrada, mas que o percurso possível dos pacientes que são acometidos pela COVID, pode ser que chegue ao hospitalar, então a gente já vai fazer esse link, inclusive com a regulação, como é que isso vai ser, quais as possibilidades, então já dando uma ideia a vocês de que a gente de fato vai ter vários desdobramentos aí. Algumas coisas que já foram realizadas, né, dentro do Telesaúde, que foi uma web palestra, que vocês devem ter assistido, manejo e fluxo dos casos suspeitos do novo coronavírus, com o Dr. Marco Aurélio, infectologista. Um outro momento, a situação do coronavírus em Sergipe e o manejo da APS. A de Dr. Marcos somente foi no dia 11 de fevereiro, Dr. Marcos com o Dr. João Cavalcante no dia 20 de março. Teve mais essa do manejo do coronavírus com na atenção hospitalar e urgência, que foi dia 3 de abril. E estamos tendo essa hoje, da organização das UBSs de referência em Sergipe. E temos uma próxima marcada para o dia 15 de abril, que é a intervenção em crise. As estratégias para o trabalhador da saúde no manejo da ansiedade dos usuários dos serviços no contexto do Covid-19. Dando uma pincelada em algumas coisas que nós já vimos realizando enquanto Secretaria de Estado da Saúde, né, desde os primeiros momentos do acometimento do coronavírus. Então, nós fizemos reuniões lá na DAIS, que é a Diretoria de Atenção Integral à Saúde, e a Diretoria de Vigilância em Saúde, com os coordenadores municipais de APS e de Vigilância, no dia 2 de março. Tivemos reunião com os prefeitos e secretários de saúde no dia 19 de abril, já passando o contexto do coronavírus, já fazendo uma breve previsão com eles, dos alinhamentos que seriam necessários ter, lembrando também que isso ia ser traçado passo a passo, a depender do momento epidemiológico que nós fôssemos vivendo. Houve reunião com o governador do estado, Belivaldo, com a Secretaria de Estado de Saúde e entidades de saúde, onde participaram os conselhos e os sindicatos no dia 26 de março. Tivemos também e continuamos tendo várias reuniões internas para alinhamentos das diversas áreas envolvidas, tratando de estratégias de contingenciamento em todos os pontos, em todas as áreas envolvidas da Secretaria de Saúde. E aí, agora a gente vai falar mais especificamente do que nós trouxemos para hoje, que é a unidade básica de referência. Então, o que é que a gente vem trazer para vocês? Qual a importância dessa unidade básica de referência em síndromes gripais, para o atendimento de síndromes gripais? A primeira coisa que foi pensada foi exatamente no cuidado para evitar que essas pessoas que apresentassem síndromes gripais ficassem circulando por todas as unidades de saúde. Quanto maior a pulverização do vírus, pelo contato entre as pessoas, maior a possibilidade da gente ter um contingente muito maior, ao mesmo tempo doente. Então, nesse primeiro momento, a importância da unidade de referência, e que não significa que somente ela pode atender um paciente com síndromes gripais, até porque nós estamos falando de uma unidade de referência, lembrando que nós temos territórios com realidades completamente diferentes. Nós temos uma capital, nós temos municípios do interior de grande porte, e nós temos municípios do interior de pequeno porte. Nós temos municípios que têm somente uma unidade de saúde e tem um postinho, uma unidade de suporte no povoado. Nós temos
municípios que têm várias unidades de saúde no seu contexto de área central, de área rural. Então, assim, são várias realidades. E isso aqui que a gente vem trazendo para vocês, vou relembrar, é somente uma maneira que a gente encontrou, que a gente pensou, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, de tentar canalizar esse público que apresente essa síndrome gripal, né, para circular o mínimo possível. Então, o que é necessário para isso? Primeiro, o suporte da gestão municipal. O gestor municipal, tanto o prefeito quanto o secretário de saúde, devem estar a par de todo o movimento que está acontecendo nesse momento. Não adianta as coordenações de atenção primária, as unidades básicas de saúde, as coordenações de saúde bucal, as coordenações de vigilância estarem num movimento, tentando fazer planos de contingenciamento, enquanto os gestores não estão bem imbuídos, né, nessas ações. Eles precisam estar a par. É acompanhar mesmo. É aquele jornalzinho diário de que a gente quer saber como é que está hoje, como é que está amanhã, o que foi que mudou dentro do meu território hoje. O que é que eu tenho hoje? Será que amanhã vai ser assim? E amanhã de manhã, perguntar novamente, o que foi que aconteceu aqui no meu município? Tem algum caso novo? Houve alguma necessidade diferenciada dentro das unidades de saúde? Como é que está? Então, precisa que a gestão municipal, no seu contexto geral, entenda que precisa acompanhar, que precisa estar ao lado, estar junto, estar colado com todos que estão fazendo parte desse enfrentamento. Como assim? A gente vai ver que um dos requisitos para essa unidade de saúde, né, foi justamente que ela tivesse numa área mais centralizada, que ela tivesse condição de ter uma sala para que quando esse paciente que apresentasse qualquer sintomatologia de síndrome gripal, e que aí vai ser feito um questionamento a ele, né? Chegou de viagem, onde foi que você esteve? Você teve contato com alguém que estava sintomático ou que estava positivado para a COVID? E aí trazer esse paciente para uma sala, colocar logo a máscara dele e trazer para uma sala para que seja feito o atendimento. Então, um dos pré-requisitos para essa unidade que a gente colocou logo na primeira reunião que a gente fez com os secretários e com os prefeitos, foi que essa unidade tivesse essa sala para isso, designada a isso, né? E o que é mais? A gente precisa, e aí eu vou passar para vocês que nós entendemos da grande dificuldade que hoje existe com relação à aquisição de EPIs. Exatamente por conta disso, por a gente saber que tem unidade de saúde que a gente sabe que é muito difícil, a maioria não tem. Então, ao invés da gente estar preocupado em manter em todas as unidades, que é o ideal e é o que precisa, mas a gente está falando diante do reconhecimento de uma dificuldade momentânea, que é a aquisição desses EPIs, essa unidade de referência é uma unidade em que, vou reafirmar, não diferente das outras, porque as outras precisam também, mas essa de referência seja uma unidade em que a gestão entenda que precisa da garantia desses EPIs para o atendimento dos pacientes com síndrome gripal, que pode estar ou não com coronavírus. Então, o que é que a gente precisa mais além disso? Além dessa garantia de insumos, de EPIs, né? O que é que a gente precisa mais? A gente precisa que a comunidade tenha o conhecimento de que existe essa unidade de referência. Isso vocês vão se utilizar, isso vai variar também de território, nos territórios, de meios de comunicação, carros de som, WhatsApp, cartazes,
vocês vão buscar as estratégias de vocês. É um momento de criatividade em que tem que ter somação de forças mesmo, né? Qual o número de unidades de referência por município? Quando a gente colocou lá no princípio, que seria uma unidade, a gente solicitou que os municípios indicassem uma unidade de referência, isso não é uma coisa engessada, isso é algo que pode mudar de acordo com o momento epidemiológico. Então, hoje, graças a Deus, a gente ainda está nos municípios com uma certa tranquilidade. A quantidade de pacientes com síndromes gripais que estão aparecendo nas unidades de saúde ainda não chama tanta atenção. Então, por enquanto, o movimento está mais tranquilo. Mas vamos dizer, né, que pelo caminhar normal do que acontece na Covid, que daqui a pouco essa unidade de saúde esteja atendendo um quantitativo de pessoas maior. E aí, dentro dela, já vai começar a ver a necessidade de dividir esse atendimento. Essa unidade já está com muita gente e a gente está sentindo necessidade de dividir esse atendimento com outra. É o momento do município ver qual a segunda unidade que ele possa colocar. Então, não é que tem que ser uma unidade. A gente iniciou solicitando o nome, endereço, telefone, gerente da unidade de saúde, mas isso pode ser mudado. Inclusive, tem municípios que começaram com 2 unidades de referência, municípios que começaram com 3. Então, isso é uma decisão do município. O que a gente quer deixar claro sempre é que a pretensão é que esses usuários tenham uma referência para que eles circulem menos dentro do município e dentro das unidades de saúde. Até porque, dentro das unidades, a gente vai ter um público que não está indo lá por conta da síndrome gripal, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente tem aqui o momento de ampliar, que é o momento da gestão municipal, e a gente só pede que, no momento em que for decidido fazer a ampliação, você vai passar para mais, vai ampliar para mais 1 ou mais 2 unidades de referência, vocês nos informem, né? Passe para 6. Todas aquelas informações que vocês passaram da primeira unidade, vocês vão fazer com a segunda, com a terceira, né? Que é o nome da unidade, endereço, telefone da unidade, nome do gerente, que é por que isso? Por que a SES tem que saber disso? A SES tem que saber, primeiro porque quando a gente tiver a necessidade de se relacionar com vocês, de buscar informações, a gente sabe a quem procurar. E segundo, porque essa relação de unidades vai ser passada também para a regulação, tá? Então, assim que vocês definirem se vão ampliar, se vão mudar nome de unidade, é importante que vocês repassem automaticamente para a gente. Qual é a situação ideal para uma unidade de referência? A situação ideal, a gente está falando que não é que só pode ser. O ideal é que a gente tenha unidade de referência que atenda somente aos sintomáticos de síndromes gripais, né? Ah, mas isso é possível? Sim, isso é possível. Tem municípios que já estão fazendo isso. Designaram algumas unidades de saúde somente para isso. E como é que a gente vai fazer com os nossos usuários, né? Os que fazem parte daquela área descrita, aquelas equipes, como é que a gente vai fazer com esses pacientes? Os municípios que já definiram que terão a unidade de referência somente para sintomáticos das síndromes gripais, esses pacientes dessas equipes, que são dessas áreas, foram encaminhados para unidades de saúde mais próximas. Então, a gente tem que levar também em consideração que esse é o momento em que, desde o princípiozinho lá, e vocês têm conhecimento disso, né, foram suspensos os procedimentos eletivos. Então, está se atendendo mais urgências e aqueles
serviços essenciais que teriam que se manter mesmo dentro das unidades. Então, fica até mais fácil de fazer esse movimento, porque a gente sabe que a demanda da unidade não está igual a um tempo comum, a um tempo normal. Então, onde houver a possibilidade de já ir entrando nesse movimento de designar a unidade de referência somente para o atendimento de sintomáticos de síndromes gripais, excelente. Mas a gente lembra também que isso não é uma decisão nossa, é uma orientação prevendo problemas maiores. E quando a unidade também atende a outras demandas, como vai proceder, quais os reforços necessários, exatamente o que eu acabei de falar, né? Isso a gente está vivendo um momento em que ninguém define nada sozinho. Tudo tem que ser feito com muita articulação. Então, você pegar usuários de uma unidade de saúde e colocar para que eles sejam atendidos em outra unidade de saúde, nesse momento, lembrando sempre que é uma estratégia momentânea para atender a essa necessidade emergencial. Para que isso aconteça, vai ter que haver, logicamente, uma articulação entre unidades, entre gestão, né, para que a gente consiga fazer esse atendimento de maneira garantida, porque a gente também não pode simplesmente dizer que o usuário passe a ser atendido na unidade vizinha, mais próxima, e quando ele chegue lá, a unidade diga, não, a gente não vai atender você. Isso tem que ser uma questão bem traçada e que assegure o atendimento ao usuário. Afinal de contas, esse é um momento de assistência e não o contrário. A gente não pode, por conta desse momento do coronavírus, gerar desassistência, principalmente aqueles grupos que a gente sabe que são mais vulneráveis, né? Então, é um momento de adequação, é um momento de muita tranquilidade para que vocês consigam traçar as estratégias melhores para o território de vocês. Não existe uma receita de bolo. A gente não vem aqui dizer tem que ser desse jeito, porque esse jeito é o melhor. A gente precisa que vocês façam a partir de hoje desse jeito, porque é isso que é para ser feito. Não, de jeito nenhum. Primeiro que vocês são os detentores de todas as ações dos municípios de vocês, né? A gente está aqui passando as informações diante dos estudos, diante do que vem do Ministério da Saúde, né? Diante do que vem da Anvisa, diante dos movimentos de CONAS, CONASEMs, trazer para vocês o que é que tem dentro das evidências de melhor para que vocês pensem, e sei que, logicamente, vocês estão pensando para o bem que for feito de melhor para a comunidade de vocês, para o território de vocês. Acompanhar o caminhar da doença, tá? Para que o choque seja menor, né? Por mais médicos, né? Em que, para o estado de Sergipe, a gente vai estar recebendo 52 período e quantos médicos vão receber por chamada para os médicos. Eles devem se apresentar de 15 de abril nos municípios. Teve também um outro edital que foi para os médicos, programa Mais Médicos, e que vão ser para apresentar nos municípios. No estado de Sergipe, nós vamos ter 6 médicos
que estão distribuídos nos municípios de Laranjeiras 1, Neópolis 1, Socorro 2, São Cristóvão 1 e Propriá 1. Esses são os municípios que vão ter reencados os médicos cubanos. E o programa Saúde na Hora, que é um incentivo de financiamento federal, atuar agora nesse enfrentamento, né, em decorrência do coronavírus, e que vocês têm acesso, e foi lançada a portaria 430, que aí vem o recurso, né, esse incentivo para a extensão da carga horária, para que esses pacientes tenham um tempo a mais de ser atendidos nas unidades de saúde. Lembrando que no primeiro momento a gente colocou também que os municípios que tivessem o programa já aderidos do Saúde na Hora, que essa unidade de referência fosse a unidade que está aderida ao programa Saúde na Hora. As unidades de saúde, os municípios que têm mais médicos, aliás, os municípios que estão no Planifica SUS, que as unidades de saúde fossem as unidades laboratório do Planifica SUS. Isso foi uma orientação. Por que isso? Porque são unidades que já estão com seus processos de trabalho organizados e que a gente entende que facilitaria mais essa acomodação desses usuários sintomáticos das síndromes gripais. Porém, volto a dizer, isso é uma definição, nós estamos dando a orientação, mas é uma definição do município, né? Vamos passar aqui. O que é que a gente vai precisar fazer enquanto unidade básica de referência, né? Então, a gente vai precisar ter uma organização. Aliás, essa organização é para ser feita em todas as unidades de saúde. Nós estamos enfatizando agora com relação às unidades de referência, porque são o nosso foco nessa teleeducação. Mas a organização das unidades de saúde é para ser feita em todas as unidades, logicamente. E o que é importante passar para vocês? Essa tela de hoje, que a gente está direcionando para as unidades de referência, a gente espera que os municípios repliquem para as outras unidades de saúde também. Como eu falei, a organização é para ser feita para todas. Então, vocês repliquem, né, enquanto municípios, para que a gente consiga ter uma padronização. Logicamente, conhecendo cada unidade de saúde, porque dentro do próprio município a gente tem várias realidades, né? A gente sabe que numa determinada área tem pacientes, aliás, numa determinada área a gente sabe que o hábito daquela área ali, os pacientes vão para a urgência logo no início da manhã, a gente tem outras que os pacientes procuram mais no final da manhã, a gente sabe o movimento dela, a gente, pelo menos, é para a gente conhecer, né? A gente tem que saber qual é o público que nós temos. Então, tudo é uma questão de organização. Você conhecer como é que aquela unidade sua funciona, qual é o público que ela atende, o que é que está na sua redondeza, o que é que pode chegar nessa unidade, e aí você traçar o seu planejamento de acordo com a sua realidade, tá? Então, para falar sobre a organização das unidades básicas, e aqui a gente colocou enquanto unidade básica de referência, né? A organização dessas unidades de saúde, a gente tem aqui o nosso amigo, companheiro, colaborador, que é o Dr. Judson, que aí vai falar mais especificamente sobre isso, tá? Então, eu quero agradecer a vocês esse primeiro momento, que na realidade foi mais uma introdução, né, do que a gente vai continuar falando agora, e lembrar
uma coisa muito importante que tem chamado a atenção bastante de todo mundo. Logo que foi lançado pelo Ministério da Saúde, né, a notícia da necessidade do isolamento, do distanciamento, né, os municípios como se levassem aquele susto, e aí todo mundo, de certa forma, se trancou mais, ficou mais em casa, né? E uma coisa que tem preocupado é que a gente está vendo que as pessoas estão voltando a sair. A gente vê nas feiras, a gente vê nas ruas, as pessoas já voltando a fazer as caminhadas na rua, passeando de bicicleta, né? Crianças na rua, idosos na rua. A gente sabe da grande dificuldade que é o convencimento da população. Mas a gente sabe também que, enquanto não for feito esse trabalho de formiguinha mesmo, é bater na mesma tecla todos os dias, é mostrar a necessidade das pessoas ficarem em casa, tanto que agora já está assim, se puder, fique em casa, mas é um se puder, fique em casa, quando ele fala, é um puder de evitar de você estar passeando, estar visitando, estar batendo papo na porta, juntar os amigos para ir para a porta de um bar, né? Então, é esse o poder. Se puder, fique em casa. Quando você realmente tiver que sair para trabalhar, a gente tem vários profissionais chamando a atenção aqui, que merecem nossos parabéns, merecem nosso cuidado, merecem nosso carinho e nossa atenção, que são os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, né? Que é uma situação muito complicada, muito difícil que todo mundo está vivendo, mas eles têm que sair. Então, quem tiver a possibilidade de não sair, e a maioria, né, dessas pessoas que estão na rua hoje, passeando, né, se distraindo, juntando grupos para ficar em porta e beber, e, enfim. Nada contra quem bebe, nada contra quem tem o seu lazer, mas que procure fazer isso em casa, né? A gente está se preocupando muito porque não é que todo esse movimento vai evitar que eu tenha, né, que o coronavírus me encontre. A maior preocupação é que não adoeça todo mundo ao mesmo tempo. E se todo mundo for para a rua do jeito que está acontecendo, todos ao mesmo tempo na rua, voltando a uma vida normal, a gente sabe que o adoecimento vai ser ao mesmo tempo, vai ser em bloco. E vai ser muito difícil, né, a estruturação da saúde dar conta de uma população inteira ao mesmo tempo. Então, esse último slidezinho que eu coloquei, fique em casa, a gente está aqui por vocês, né? É exatamente isso. Enfatizem dentro dos territórios de vocês, para que as pessoas não fiquem nas ruas, para que as pessoas evitem estar visitando outras, estar indo para outros municípios, estarem em aglomerações, porque a gente sabe que o problema é muito sério. E, infelizmente, o brasileiro tem essa mania, né, de pagar para ver. Quando acontecer de uma pessoa, né, nossa, ter o problema, é que a gente vai cair na real. Então, vamos evitar que chegue que tem, eles darem a devida atenção ao momento e tomar os cuidados necessários, tá bom? Então, muito obrigada a vocês, a gente está aqui à disposição, vou aguardar algum questionamento que venha, e a gente passa para o Dr. Judson falar especificamente sobre a organização das unidades de saúde. Bom dia a todos. Como a doutora Ana falou, meu nome é Judson, estou na assessoria técnica da coordenação do Complexo Regulatório de Saúde. Alguns colegas aqui me conhecem como supervisor do Mais Médico, outros trabalhamos juntos no Hospital de Urgência de Sergipe. E primeiro eu queria agradecer a presença de todos, né? Já vejo que a maioria dos municípios estão aqui conectados com a gente. Dizer que algumas dúvidas, né, a gente vai estar debatendo no final. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né?
esse tema é um tema que é construído coletivamente, considerando que cada município tem as suas características, né? Então, logo no início, eu gostaria que todos vocês imaginassem, né, o seu município, né, a sua micro área, né, de atendimento, ou seja, desde da coisa mais macro, né, macro área a micro área, pensando em algumas características essenciais, né, em que a gente tem aquelas concentrações nos municípios pequenos, que são mais urbanas, né? E a gente tem aqueles povoados, né? Mais distantes. Outra característica que é interessante, que a gente, nesse contexto, agora que a gente vai começar essa construção coletiva, né? Pensar que existem municípios que têm uma grande extensão territorial, né? Geograficamente falando, e que a população ela está muito dispersa, né? E que o acesso daquela população, daquele povoado até a unidade de referência, ela passa a ser, às vezes, até por uma questão econômica daquela população, complicada. Então, falando, né, pensando nessas características, né, que a gente precisa ter em mente agora nesse contexto, a gente vai tocar em alguns aspectos, né, de um material de referência que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde, né, que é o protocolo de manejo clínico, exatamente, protocolo de manejo clínico do coronavírus para atenção primária, em que ele também nos orienta, nos dá recomendações para a organização do serviço, né? Pessoal, vejam, a organização do serviço tem sido um desafio desde sempre, né? Para quem não está me ouvindo, eu vou tentar me aproximar um pouquinho melhor aqui do microfone. Então, se a gente for pensar, né, na organização de todas as unidades básicas de saúde, né, em que a gente tem uma recepção, a gente tem lá um acolhimento, né, em que a gente tem setores de farmácia, setores de curativo, né, atendimento, sala de atendimento de enfermagem, sala de atendimento médica, né, nós também precisamos, de uma maneira mais ampla, pensar também no papel fundamental desses colegas que são administradores dentro do serviço e, sobretudo, o pessoal, a equipe de limpeza, que nesse contexto epidemiológico tem um papel essencial e fundamental, né? De manter o ambiente sempre limpo, né? Porque a gente sabe também que o contágio, além da via por gotículas, por via respiratória, também o toque, né? Então, vamos para a gente ser objetivo, né, pontual e ser o mais rápido possível para aproveitar bastante tempo para que a gente pudesse acompanhar o debate, as dúvidas que vocês tenham, né, o que vocês gostariam aqui de compartilhar, até porque nós estamos construindo uma série histórica, essa não vai ser a primeira nem a última pandemia que a gente vai enfrentar, e é uma experiência que a gente precisa, até peço aos gestores, que imagine uma ferramenta de registro, né, para que isso fique registrado, para que a gente possa utilizar essa experiência do hoje com alguma outra experiência que a gente venha enfrentar lá no futuro. Então, pessoal, a organização das unidades básicas, né, de referência, a doutora Ana Paula já pontualizou alguns aspectos importantes. Ações preparatórias, né? Teve já muitos municípios que já
fizeram essa ação preparatória naquele momento em que a gente podia reunir até até 50 pessoas, né? Eu, pelo menos, tive uma experiência muito boa no município de Nossa Senhora do Socorro, né? O pessoal bem organizado, promoveu essa reunião inicial com todos os profissionais, né? De maneira organizada, respeitando os espaços, enfim, foi uma experiência bacana. E aí, aqueles municípios que não puderam realizar esse momento ainda, né? Que pensem em ferramentas de comunicação de web, e aí a gente cita algumas ferramentas como o Skype, né? O Hangouts, tem algumas ferramentas que também são boas, mas às vezes precisa de algum investimento, né? Mas o Skype e o Hangouts aí nesse momento, como ferramentas gratuitas, disponíveis, né? Pelo menos o Hangouts, momentaneamente, o Google está permitindo utilizar, né? E essas ferramentas têm uma abrangência grande, ou seja, dá para você reunir na web, né? 50, 100 pessoas para poder estar discutindo a respeito dessa organização, né? Então, esse planejamento, né, essa organização, ela precisa ser construída de forma coletiva, né? A gente está aqui humildemente querendo contribuir, né, com todos vocês, né? Escutar também e aprender também com vocês, né? Porque cada região tem a sua característica, óbvio, né? E é uma coisa local, né? Quem conhece a população, seus hábitos, né? E todas aqueles indicadores de saúde que a gente trabalha diariamente, é quem trabalha naquela região, né? Então, nós temos cidades, né? Municípios sedes que têm ferramentas, uma estrutura de saúde maior, né? Mais estruturada, e que tem facilidades maiores para trabalhar para se organizar e se planejar, né? E nós temos cidades pequenas, municípios pequenos, né? Em que depende de cidades sedes, né? Ou que precisa realmente se organizar com o que tem para poder prestar essa assistência, né? Então, neste momento, a gente não é um momento para a gente ficar justificando, né? A gente não está no momento em que a gente, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho, não. A gente precisa se organizar com o que tem, né? E, à medida do possível, conversar com aqueles municípios mais vizinhos, né? Ou sede, olha, como é que você pode me ajudar com isso, me ajudar com aquilo? Enfim. Então, ações preparatórias. Uma reunião inicial, é preciso definir um grupo de trabalho responsável, né? A gente precisa centralizar um pouco essa referência técnica, né? Em um grupo, para que ele possa, de certa maneira, ser um grupo matriciador, ser um grupo que está focado com as informações que estão ocorrendo, porque elas estão ocorrendo de maneira rápida, com muito conteúdo, é uma mudança diária, né, de informação. Então, é preciso definir esse grupo de trabalho responsável para que deve estar nessas unidades de referência, né? Outra questão, precisa saber qual é o recurso humano disponível que o município tem para trabalhar hoje, né? A gente sabe que vários colegas foram afastados, né? Ou por serem maiores de 60 anos, de ter doenças crônicas, né? Cardiopulmonares ou respiratórias, que a gente sabe que a inflamação pulmonar, né? Esses pacientes têm uma tendência a adquirir, né, a forma mais grave da doença. Então, a gente precisa proteger esses nossos colegas, né? A primeira população, pessoal, precisa ser avaliada nesses cuidados de alto risco, né, para adquirir a doença, é a população que está na linha de frente, né? Sobretudo os profissionais da saúde, né? Então, essa população precisa ser analisada para a gente saber qual é o recurso humano que a gente tem para trabalhar, né?
E, óbvio, a escolha das unidades de referência, como eu falei. Vocês vão ter unidade de referência que consegue acompanhar um número de população maior, mas nós vamos ter uma população pequena e um povoado que ela tem mais acesso à unidade básica de saúde próximo dela do que a unidade de referência, né? Então, pensando nesse contexto, né, é importante que essas unidades que estão mais próximas dessas pessoas, que têm uma dificuldade financeira, uma dificuldade de transporte, de locomoção, né, de chegar nas unidades de referência, que essas unidades mais próximas a elas estejam preparadas, né? E aí, essas unidades elas deverão ser matriciadas e acompanhadas e monitoradas por essa equipe das unidades de referência, né? Lembrando que não é só a equipe assistencial, nós estamos falando de administrativos, né? De vigilância epidemiológica, né? Nós temos aí, afortunadamente, os colegas de Lagarto e Itabaiana, que estão passando pelo Planificar SUS, nesse momento de integração da atenção primária, né, com a especializada, e estão tendo uma oportunidade de pensar melhor na organização do seu serviço, né, de maneira integral, e que consegue visualizar, né, melhor as suas microáreas, os seus territórios e como cobrir toda a necessidade da população, né, dentro da ferramenta, né, dos insumos materiais, enfim, do que eles têm disponível para trabalhar. Aqui nós temos, dentro das ações preparatórias, o alinhamento sobre o conhecimento da pandemia, né? Ou seja, as medidas de prevenção para os profissionais de saúde, que nós estamos diariamente acompanhando essas informações, né? Aqueles que vão estar nas unidades de referências, né? Precisam ter o mínimo possível dos EPIs, óbvio, né? E aí a gente pode citar máscara, touca, né? Capote. Esses seriam, pelo menos, os mínimos necessários, né? Lembrando que a possibilidade de, alguns casos sintomáticos, né, com acometimento respiratório importante, podem chegar nessas referências, sobretudo quando houver um aumento de casos, né? A gente, como a doutora Ana já citou aqui, grande parte da população ainda está na rua, né? Nós estamos dentro, essas 2 próximas semanas são cruciais para o aumento, né, dessa curva. Então, essas unidades de referência, elas podem ter que, em ocasiões, ter que atender um caso mais grave, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho melhor lá na frente sobre os fluxos assistenciais, né? Mas já comentando aqui para que vocês já vão na mente, pensando na sua unidade, pensando na sua reunião de trabalho, de que maneira eu vou me organizar, né? Medidas de prevenção pessoal e comunitária, né? A gente sabe que essas medidas de prevenção e promoção em saúde, a gente está tendo que realmente se reinventar, né? Ou seja, nós não estamos podendo reunir o momento de evitar aglomerações, então nós estamos tentando utilizar as ferramentas virtuais da melhor maneira possível, né? Para poder orientar a população com relação a essas medidas de cuidados, né? Pessoal, obviamente, a lavagem de mão, né? O distanciamento, cuidado em casa com pacientes que estão assintomáticos, como ele deve se comportar. Se você está sintomático, como é que você deve se cuidar. A gente vai ter, no final dessa apresentação, alguns anexos que estão dentro do protocolo do Ministério da Saúde, com orientações bem definidas para isso, inclusive materiais que podem ser impressos e entregues, né, pelo médico no momento, naqueles casos em que ele considera que é uma indicação de isolamento social, né? Então, pelo menos tenham essa preocupação de facilitar, né, a agilidade desse processo, porque se realmente esses casos aumentarem drasticamente, né, a gente vai precisar diminuir, né,
aumentar o tempo médico o máximo possível. Esse médico vai ter que ter uma atenção maior no acompanhamento, né? E para que ele possa não ter que se desgastar tanto com todas, né, as explicações que ele deverá. Se ele tem ali já um formulário impresso, né, algumas facilidades, isso vai facilitar muito a dinâmica dos atendimentos, né, dentro dessas unidades de referência. Comunitária, né, a gente tem, nós estamos, por exemplo, no momento, né, na Semana Santa, em que precisa ter uma organização melhor pela saúde, pelos outros órgãos responsáveis com relação às feiras, né? Então, precisa ter um distanciamento, precisa ter um fluxo controlado de pessoas, né? Hoje já está recomendado o uso de máscara, com aquelas recomendações da utilização de alguns tecidos, né? Que tem a recomendação de um certo número de dobras, como elaborar, né? Para que essas máscaras cirúrgicas N95 estejam mais disponíveis para o profissional da área médica que vai estar nessa rotina diária. Cuidados para o manejo do usuário, né? Que é caso suspeito ou confirmado, né? Isso daí a gente vai abordar um pouco melhor lá na frente, mas a gente sabe que na chegada desse paciente sintomático, já existe orientações de você já colocar a máscara nesse paciente, já orientar esse paciente que acompanha para o fluxo já pré-definido pela unidade, né? Fortalecer esse distanciamento, né? Esse fluxo ele não deve cruzar com um fluxo de atendimento essenciais, a exemplo do pré-natal, né? Enfim, isso daí a gente vai estar pontualizando o tempo todo, tá? Nós temos aqui, dentro ainda das ações preparatórias, o planejamento das ações locais, né? Fluxo de atendimento para abordagem de usuários com síndrome gripal, conhecimento dos fluxos da atenção especializada hospitalar. Então, assim, o material, o protocolo do Ministério da Saúde, ele já tem um fast track, já explicando, né, pelo menos recomendando de que maneira você deve fazer, né? Estabelecer 3 fluxos, né? Sintomático, sem acometimento respiratório, né? Sem dispneia ou cansaço intenso, né? Você tem um espaço para esse atendimento. Aqueles com acometimento respiratório, você tem um outro espaço. E aquelas consultas usuais, como pré-natal, né? Ou doenças crônicas descompensadas, precisa ter um fluxo separado, né? Todos aqueles com sintomas respiratórios, gripais, precisam, se possível, colocar a máscara, né? Para que ele proteja, para que isso seja uma proteção para o profissional de saúde também e para as outras pessoas que estão ali, né? Com relação aos fluxos da atenção especializada, cada região de saúde tem um fluxo, né? Então é preciso que o município esteja atento a esse fluxo. Tem região de saúde que você vai ter unidade de pronto atendimento, né? Disponível para encaminhar os pacientes que venham apresentar algum sinal de gravidade. E tem aqueles que você tem o hospital regional, né? Para que possa acompanhar. Essas unidades, seja pré-hospitalar ou hospitalar, já houve aqui uma teleeducação, na qual a doutora Ana Paula já demonstrou que vocês podem ter acesso e acompanhar, né? É importante vocês terem um entendimento do que o pré-hospitalar e o hospitalar entende como gravidade, para que quando vocês identificarem essas situações, esses pacientes sejam encaminhados para esse serviço, né?
Assim como é importante você, colega médico, né, encaminhar, tomar essa conduta de isolamento social quando indicado, tá bem? Pessoal, eu estou aqui citando, tentando ser o mais rápido possível, mas a gente vai ter um espaço de perguntas, tá? Que ao final a gente vai estar conversando. Medidas protetivas para o isolamento do idoso. Sobretudo, né, essa questão do isolamento social, né? A gente tem que incansavelmente, seja pelas redes sociais, né? Ou a medida na rotina do dia a dia, está orientando, né? De que esse paciente de risco, né? Ele precisa estar nesse isolamento social, né? E uma vez identificado alguma pessoa com sintoma respiratório, o cuidado que ele tem que ter, né? Ou seja, se possível, ficar isolado, limitado a um local da casa, né? Que ele tenha os seus utensílios somente para ele, né? Que ele utilize a toalha unicamente para ele, que ele tenha um acesso a algum entretenimento, até por uma questão de saúde mental, que ele tem que ter o álcool gel sempre presente, que seria o mais adequado naqueles casos em que aquele local da casa não tem água e sabão, para ele estar tendo esse cuidado direto, ou que se ele venha a utilizar, né, o banheiro social da casa, que ele tenha à disposição sempre essa água e sabão para estar lavando as mãos, né? Alguns municípios estão tendo problemas com abastecimento de água, então tem que se pensar em soluções, né, gente? Não adianta a gente ficar dizendo por quê, quando, onde, a gente precisa realmente pensar em estratégias para minimizar essa situação, né? É óbvio que os responsáveis por esse serviço estão tentando resolver essa situação ou seja, cabe a nós a pensar em estratégias, né? Ou seja, um jatinho de água sempre presente, alguma coisa, né, que possa ali facilitar o lavado das mãos. A gente tem que pensar nas inúmeras situações e contextos que podem ocorrer, né? Organização geral da unidade, né? Pronto. Então, aqui a gente já começa a pensar especificamente de que maneira a gente deve organizar a unidade, né? Então, rapidamente, pessoal, vocês precisam pensar no horário de funcionamento. Verificar se é uma possibilidade de um horário estendido, né? Até às 20 horas, às 22 horas, à medida que for ocorrendo o aumento de casos, vocês precisam estar preparados para essa possibilidade de ampliação do horário, tá bem? Definir bem, a definição dos fluxos assistenciais, ele vai ser uma característica das unidades de referência apenas? Não, para todas as unidades. Todas as unidades. Se chegar um paciente na sua unidade e você não tiver como rapidamente encaminhar esse paciente para a unidade de referência, né? Se a pessoa não tiver dinheiro para chegar até essa unidade de referência, né? Precisa ser orientado. A ideia de uma unidade de referência é que ela seja um local onde a gente possa ter uma maior concentração de insumos materiais, né? De EPIs, inclusive quando nós tivermos talvez teste, né? Quando nós tivermos testes disponíveis para atenção primária, né? E que ela seja o tempo todo, faça o tempo todo um monitoramento satélite, que ela esteja monitorando as unidades ali ao redor, né? Dos casos onde estão, informando a unidade. Veja, você tem aqui um paciente, faça um monitoramento, né? E que ela seja de maneira também estreita com a Secretaria Municipal. Secretaria, nós identificamos naquela microárea que pertence à unidade X,
tantos casos, né? Já informamos a unidade básica de saúde do local. É organização e planejamento. Então, como é que eu consigo fazer essa organização? Primeiro, preciso conhecer meu serviço e o que eu tenho, o que eu estou ofertando para a população. Então, eu só consigo fazer o acolhimento, pessoal, se eu entendo o serviço que está por trás de mim, né? Eu tenho o fluxo da vacina, então ele não eu acolho e oriento do ponto de vista administrativo e técnico o fluxo para a vacina. Precisa passar no médico? Não precisa. Do sistema para regulação, então é um fluxo já pré-definido. Agora, quem está na recepção precisa ter conhecimento do serviço. A pessoa que tiver mais conhecimento do serviço vai conseguir acolher melhor, né? Vai conseguir fazer com que os fluxos assistenciais funcionem melhor. É o principal desafio nas unidades. É o acolhimento da recepção. Não é somente pegar prontuário. Precisa saber fazer acolhimento. Precisa orientar o local de classificação dos usuários ou, a depender desse acolhimento, essa classificação já ser feita de momento, né? E precisa ter conhecimento dos fluxos pré-definidos. Esses fluxos pré-definidos, quem está no acolhimento, na recepção, precisa estar ciente, ter conhecimento. Se esse profissional ele vai ser um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ou até, se disponível, médico, ou até alguém, né, um gestor, né, ou algum administrativo que tem um conhecimento bom, precisa trabalhar bem a recepção. A recepção é fundamental, né? É ela que dá a dinâmica do serviço, é ela que resolve o tensionamento, né, do que está chegando, de que maneira está chegando. Então, ela precisa ter esse conhecimento. Rapidamente aqui, pessoal, para a gente aproveitar um pouco o debate. Classificar os usuários de acordo com a demanda, né? Isso já é conhecimento de todos. Síndrome gripal com sintomas leves, né? Ou seja, sem dispneia ou sinais de sintomas de gravidade. Síndrome gripal que apresente dispneia, então precisa ter o conhecimento da contraindicação do isolamento domiciliar e saber para onde referenciar esse perfil, né? Se você está numa unidade básica que não é referência e você tem um paciente dispneico, você vai... a minha unidade básica de referência, ela tem condição de se locomover e vir aqui prestar assistência, porque eu tenho um recurso, né? Seja a disponibilidade de um balão de oxigênio, tenho material para intubação, tenho uma condição, uma equipe, uma estrutura que essa equipe de referência pode ir até o local. Isso é uma opção. Não tem uma equipe que possa se locomover. Tudo bem, ela sempre será sua matriciadora. Ela sempre guiará e dará um norte para essa unidade, né? Mas essa unidade básica que está com esse paciente precisa também saber que existe uma central de regulação de urgência, né? Que é o 192, SAMU 192, que ela imediatamente precisa. Por quê? Porque ela não tem como intubar, ela não tem oxigênio, ela está numa condição, mas está ali com o paciente que precisa, que inspira cuidado, né? Então, qual é a melhor decisão? Eu já ligo para a minha referência e peço orientação. Olha, eu acho que vai precisar encaminhar aqui para a unidade de pronto atendimento, um hospital regional ou até um hospital geral, né? Que já tem uma regulação própria hoje. Então, pessoal, pense na estratégia desse fluxo de encaminhamento, porque vocês podem ter situações, à medida em que o aumento desses pacientes forem
chegando, vocês vão precisar de tomada de decisão rápida. Chegou numa unidade de saúde pequena, né, de uma complexidade, de uma certa distância, eu preciso saber o que essa unidade precisa fazer, né? Eu vou ligar para o SAMU, eu vou ligar para a referência, né? Eu entro em contato com a minha central de regulação de urgência, ou 192, ou eu tenho uma equipe de referência que me pode dar um suporte para essa estabilização recomendada pelo protocolo clínico da atenção primária. Isso são recomendações, pessoal. A gente vai se adequar e se adaptar com o recurso que a gente tem, tá bom? Então vamos lá, continuar. Definir os fluxos e locais de atendimento. Os fluxos devem separar os 3 grupos do usuário, como eu já conversei aqui com vocês. Vamos lá, fluxo, né? Voltando aqui, ó. Síndrome gripal com sintomas leves, vai seguir um fluxo. Síndrome gripal com dispneia, né? Os sinais e sintomas de gravidade, deve seguir um outro fluxo, né? Lembrando que essas salas não é para ter ar-condicionado, elas precisam ser bem ventiladas, tá certo? E aí, essas pessoas serem referenciadas. Ah, chegou mais de um caso. Então, vocês precisam organizar o espaço de espera. Tem que ter uma distância, as pessoas têm que estar com máscara, tá certo? Esse protocolo clínico de referência é de março de 2020, tá certo? Ele está numa versão 6 já, pelo menos a versão mais atualizada que eu consegui. Definir os locais específicos para espera. Objetivo principal, centralizar o recurso, seja humanos, insumos, materiais. Referência técnica, municipal, da microrregião e da microárea. Então, lembrando que a unidade de referência é que vai ter uma equipe técnica que vai estar um pouco mais capacitada. Esses colegas, essa equipe, ela precisa estar bem informada, ela precisa estar trabalhando muito próximo à vigilância epidemiológica, né? Ela precisa estar pensando no momento de monitoramento, né? Ela tem que ser proativa, ela não pode estar apenas focado de maneira mecânica, ela tem que ser inteligente, ela tem que ser estratégica, pensante, ela tem que estar pensando na macro-região ou na micro-área dela, né? Precisa estar em comunicação com as unidades básicas de saúde que estão ao redor, né? Eu recebi um paciente de uma microárea X, essa microárea distante, essa microárea precisa que essa unidade básica de saúde acompanhe esse caso. Então, objetivo principal, central de monitoramento satélite, né? Ou seja, a relação estreita ou seja, eu tenho conhecimento de casos suspeitos ou confirmados, e eu, enquanto referência, eu preciso dizer, município, olha, temos um caso confirmado. Olha, município, olha, temos casos suspeitos, de maneira estreita, em conjunto. E se ela está naquela microárea, aquela unidade ela precisa estar ciente, né? Reduzir ao máximo a aglomeração de pessoas, gente. Esse é o objetivo principal para que a gente possa reduzir um pouco, ou melhor, que o número de casos ele venha acontecer de maneira lenta, né? A gente sabe que vai ser progressivo durante um período, mas que ele chegue de uma maneira mais tranquila, para que a gente possa ter condição de dar assistência a todos. Bom, o atendimento deverá ser priorizado de acordo estratificação, né? Novamente os fluxos, com gravidade, sem gravidade e os atendimentos essenciais. Sempre analisar situações de risco, principalmente para um idoso, né? Estar atento a isso. Eu tenho um paciente idoso
que está ali naquele momento por algum motivo na unidade, e eu tenho caso síndrome gripal para avaliar, está atento ao risco desse usuário. O atendimento odontológico, ele está de acordo com a recomendação do protocolo, apenas para atendimentos de urgência, tá bom, pessoal? E aí, esses atendimentos de urgência poderá ser um idoso, poderá ser uma pessoa com comorbidades, né? E que tem um certo risco. Então, é importante em que vocês organizem, de repente, um fluxo que ele não cruze com os outros, dentro da possibilidade da estrutura física da unidade que vocês têm, né? Por isso, quando vocês pensarem numa unidade de referência, vocês precisam pensar em que esses fluxos, eles não devem se cruzar. Pelo menos tentar fazer com que eles não se cruzem, tá bom? Atendimento a essenciais, como pré-natal, vai por um caminho, naquele caminho não vai passar ninguém com sintoma gripal, tá certo? Visitas domiciliares. Então, qual que é o papel da equipe, né, de saúde da família? As visitas domiciliares, o principal protagonista aí vai ser o agente comunitário, tá bom? Então, o que a gente precisa pensar? Como esse agente deve se proteger, né? Ele não precisa adentrar a casa, mas haverá situações que pode ocorrer, né? Então, ele deve estar protegido, né? Com máscara, né? Ter esse cuidado, porque ele não somente deve proteger a si mesmo, como também as pessoas que ele vai estar acompanhando. O agente comunitário de saúde, ele é o grande protagonista proativo para entender um pouco se eu conseguir identificar na população síndromes gripais, né, que não estão indo para a unidade, mas que de repente precisam ser acompanhados, né? Por quê? Porque mora numa região populosa, mora numa região muito concentrada, tem uma família muito grande, tem um número de pacientes, um número de familiares que são alto risco, com doenças crônicas ou acima de 60 anos. Então, ele tem um papel protagonista de proatividade muito grande, em que vocês precisam pensar juntos aí, olha, dá para mim ir lá, né? E aí, como é que vocês estão? Quantas pessoas moram aí? Quantos idosos tem nessa casa, né? Tem alguém que neste momento está prestando trabalho essencial, né? Tem algum profissional da área da saúde, algum profissional da área de segurança pública, algum profissional, né, que também exerce funções essenciais que precisa sair de casa nesse momento? Vamos continuar aqui. Pessoal, nem todos os slides estão iguais, porque a gente, né, meio que tivemos um tempo curto para deixar tudo bem padronizado. Então, atenção ao usuário com condição crônica em acompanhamento, né? Então, aquelas regras gerais com relação aos cuidados, né, de isolamento domiciliar do idoso, tá bom? Que vocês tenham acesso a esse material e essas orientações, em que vocês precisam colocar isso de maneira prática e estratégica, né? Planejamento. A agenda programada, a gente lembrar que a gente sempre tem que considerar que a gente precisa fazer uma estratificação de risco, né? Se eu puder organizar melhor em agenda programada, pré-natal, né? Vamos lá, pré-natal como exemplo. Nós temos primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, né? Número de consultas, geralmente primeiro trimestre é uma vez por mês, segundo trimestre a cada 15 dias, e o terceiro semanalmente, é um exemplo, tentar reduzir ao máximo esse número de consultas, tá bem? Tentar reduzir ao máximo, né? Eu posso
tentar trabalhar com o mínimo de consultas preconizado, tá certo? E que essas gestantes tenha, né, um fluxo e um horário para não haver aglomeração. Então, eu vou atender 2 gestantes por hora, ou 3 gestantes por hora, né? Lembrando que a gente já tem uma noção do recurso humano que a gente tem para trabalhar, né? Às vezes a gente vai ter unidade que tem apenas um profissional acompanhando o fluxo de síndrome gripal e o fluxo de atendimento prioritário, como o caso, né, de doenças crônicas descompensadas, que a gente precisa fazer algum ajuste ao tratamento ali, pré-natal. A gente sempre está tendo que acompanhar os pacientes com diagnóstico de tuberculose e hanseníase, então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Ações de comunicação e prevenção na comunidade. Então, tá aí algumas opções, né? Vocês precisam pensar em ferramentas como o WhatsApp tem sendo muito, muito utilizado, né? No teleatendimento, a gente tem, pensando no teleatendimento, a gente tem que ter o cuidado, né? Do profissional que está responsável, né? De que maneira esse teleatendimento vai ser organizado. Ele não deverá estar centralizado em apenas uma pessoa. Se for possível, elaborar uma escala para o acompanhamento de teleatendimento, né? E que ele tenha um grau de complexidade, né? Nós temos ali um profissional de enfermagem que ele pode dar uma orientação até um nível. A partir desse nível, talvez precise de um profissional médico, né? Então, são exemplos. Eu estou citando exemplos. Cada um vai trabalhar com recurso humano disponível, né? E chegar a prestar o atendimento da melhor forma possível, sempre respeitando as éticas e as boas práticas, né? Então, eu só peço que vocês tenham, que pensem nessa ferramenta de maneira séria, de maneira organizada. Esse teleatendimento é uma das coisas que vai trazer uma série histórica importante para o futuro, né? É interessante o registro, se for possível, dessas ações, né? De como funcionou durante esse período esse teleatendimento, para que vocês futuramente possam, né, evidentemente, dentro do que está sendo permitido, estabelecer mais essa ferramenta de atendimento, tá? Mobilização à comissão local, liderança comunitária, equipamento de rádio comunitário, ou seja, são todas formas de comunicação, né? Vacinação de rotina. A gente teve a experiência, nós estamos tendo a experiência aí do H1N1, a gente sabe que tem unidades que têm uma organização estrutural difícil e que esses fluxos podem acontecer, né? Se for possível, nesses locais em que podem haver um cruzamento desses fluxos de síndrome gripal com pessoas aguardando vacinação, que esses horários de vacinação sejam bem organizados e definidos, tá bom? O máximo possível, gente. A gente sabe que é difícil. Chega lá a pessoa que não está preocupado com o que está acontecendo, mas quer tomar a vacina e chega com demanda espontânea a hora que quer. Nós entendemos que não é difícil, né? Mas à medida que o tempo for passando, a gente pode ir compartilhando experiências e ideias, tá bom? Ação de gestão. A gestão, tentar manter o máximo o abastecimento das unidades de forma geral, né? Mas prioritariamente a gente precisa pensar na referência, já que os casos nós vamos orientar que procure prioritariamente essas unidades. Então, essa equipe precisa estar bem protegida, né? Precisa estar protegida de uma maneira geral. É preciso pensar no sistema de transporte, né?
Se a gente tem uma unidade de referência e a gente tem, de repente, um quantitativo grande de pessoas que estão procurando uma determinada unidade, essa unidade está com um número grande, sobrecarregada, precisa ver como essas pessoas poderiam ser levadas a essa unidade de referência, né? Ou seja, para não, porque essa outra unidade que não é referência, ela vai ter agendamentos programados, outros fluxos, e isso pode comprometer o serviço como um todo. É uma coisa que precisa ser pensado, né? É uma ideia para a gente poder pensar. Plano de ação, óbvio, né? Então, nós estamos, aqueles que não têm plano de contingência, não é para se desesperar, né? Nós estamos num momento em que a gente está construindo, é um momento novo de construção para muitos, né? Mas como no início a gente conversou, não é a última, não é a primeira e nem a última pandemia que nós iremos enfrentar. Então, uma série histórica que é importante ser registrado para que a gente possa, lá na frente, ter um plano de contingência legal, uma construção coletiva bacana, né? Ou seja, uma experiência, porque o H1N1 nós tínhamos o Tamiflu. Nesta ocasião, nós não temos um medicamento específico. Então, a maneira de atuar frente a essa pandemia é diferente. É de isolamento, né? Total, se possível, para que as coisas aconteçam de maneira paulatina. Então, é uma nova situação que nós estamos enfrentando e que a gente pode utilizar essa série histórica para uma construção futura. Olha, esses daqui são os fluxos que estão no protocolo clínico da atenção primária do Ministério da Saúde, tá bom? Vocês estão vendo aí que ele vai, paciente com qualquer sintoma de síndrome gripal, ele mais ou menos vai guiando e orientando, e aí, à medida dessas orientações e recomendações, pensar na organização do serviço. Temos aí, né, a continuidade desse fluxograma, manejo clínico, orientações de manejo clínico, inclusive, é um material muito bacana, mas que deve ser adaptado à realidade de cada um, tá bem? O Fast Track, né, para atenção primária, novamente está no protocolo clínico da atenção primária, né? O papel do agente comunitário na recepção, se for o caso, né? Se caso vocês prefiram optar por essa organização de ACS na recepção, o auxiliar ali na triagem ou checklist, enfermeiro, enfim, é uma recomendação que deve ser adaptada ao local. Novamente, eu chamo a atenção para a organização do acolhimento, precisa ser pessoas que tenham conhecimento do serviço para que haja um cuidado maior. Nós temos algumas recomendações de formulário também neste protocolo, tá bem? E que pode ter alguns interrogatórios, algumas perguntas chaves. Formulário, ó, tá vendo? Aquele do agente, esse do técnico de enfermagem, né? Esse já pega um pouco mais nos sinais vitais. Temos aí o formulário do enfermeiro, que tem um pouco mais de perguntas e questionamentos, né? São ideias que estão nesse protocolo, que vocês precisam dar uma lida e pensar na estratégia da organização do serviço. Esse é médico, exclusivamente médico, orienta até os CIDs mais utilizados, tá bem? Fast Track do teleatendimento, ó, como atuar à frente, né? Como se organizar para o teleatendimento, qual o papel de cada um, né? Tá vendo? O fluxograma para o teleatendimento, ele dá algumas orientações que eu acho importante vocês darem uma lida nesse material para o teleatendimento. Nós estamos, sobretudo, utilizando o WhatsApp, né? Tem aqui do pessoal da odontologia, né, que eu passei. Acho que tem um material também exclusivo nesse protocolo para os colegas odontólogos.
Enfim, pessoal, esse material está disponível. Muito obrigado a todos. E aí a gente dá continuidade, né? Nós não vamos poder responder todas as perguntas, mas aquelas fundamentais nós vamos estar aqui debatendo junto. Obrigado. Então, pessoal, a gente está recebendo aqui algumas perguntas de vocês e eu e Judson estamos aqui para passar as orientações, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta de Flávia Tamires, de Santana. Ela estava com algum problema de áudio e aí pediu que repetisse sobre o que foi falado dos mais médicos. Flávia, a gente falou dos mais médicos com relação a uma estratégia, né, de enfrentamento ao Covid. E então o Ministério da Saúde lançou editais, né, edital do mais médicos, lançou o primeiro, um edital para adesão dos municípios que tinham interesse, e lançou um segundo edital que foi para a reincorporação de cubanos. Então, pelo primeiro edital, o estado de Sergipe vai receber 52 médicos, isso já está definido, isso não é coisa nova, né? Não é de agora, isso já foi feito, essa adesão. Então, já saiu o resultado, 52 médicos vão estar vindo para o estado de Sergipe e eles deverão estar se apresentando do dia 15 ao dia 24 de abril, aos municípios. E com relação aos cubanos, eles estarão se apresentando até o dia 11 de maio aos 6 municípios que foram selecionados também pelo Ministério da Saúde para Sergipe, que foram os municípios de Laranjeiras, com um médico cubano, Neópolis, 1, Nossa Senhora do Socorro, 2, São Cristóvão, 1 e Propriá, 1. Foi essa informação que nós passamos aqui relacionadas ao programa Mais Médicos. Respondendo a Roque P. de Almeida, ele colocou, Judson, e aí, se você quiser também, eu vou passar, vou colocar vou fazer minha colocação, e aí, se você quiser, você dá uma colaboração. Ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, talvez fosse necessário testar transeuntes nas ruas e demonstrar à população que existem pessoas positivas circulando e o risco real de contaminação, como reforço para a educação e convencimento das pessoas ficarem em casa. Então, Roque, é o seguinte, os testes não podem ser feitos em qualquer dia e a qualquer hora, né? Existe o período ideal para a coleta do exame, para o teste, e não haveria como a gente testar uma população inteira. Imagine você testar uma população inteira. Sintomáticos ou não sintomáticos, transeuntes que estão na rua, sem a gente ter o pleno conhecimento, inclusive, porque você sabe que às vezes tem a fala da população, começou a apresentar sintoma, tem 10 dias, e é apenas uma gripe comum, né? Não é para a Covid, ou então ele está vendo que tem a possibilidade de fazer o teste, ele começou com a sintomatologia hoje ele está espirrando ou está corizando, aí ele diz que já tem 4 ou 5 dias, e aí a gente vai fazer o teste, quando se for fazer o teste, não vai ter efetividade, vai dar um falso negativo, ou um falso positivo, porque não está no período de realmente fazer esse exame. Então, na realidade, testar transeuntes
É meio assim, é uma questão meio equivocada. Primeiro, porque a gente precisa ter a certeza da necessidade desse teste, né? O teste é recurso, o teste é feito para a real necessidade, então podem ser feitos de maneira aleatória e aí a gente só vai perder energia, perder recurso, perder testes. Enquanto pacientes que precisariam de fato ser testados podem ficar sem o exame. Então, essa não é a saída, sair testando na rua, né? Com relação a demonstrar à população que existem pessoas positivas circulando, a gente já está em contaminação comunitária, então a gente tem que lembrar que não precisa do exame para afirmar ou reafirmar que já existe essa contaminação comunitária. Então é muito difícil da gente saber se uma pessoa que está do lado da gente, ou que está entrando na casa da gente, ou que está comigo no supermercado, ou que está comigo na feira, que é essa preocupação que eu coloquei, pela quantidade de gente na rua, se ela vai estar positiva ou não. Que as pessoas têm que ter a consciência de que isso de fato está acontecendo. E os números vêm aos pouquinhos demonstrando que isso é verdade, né? A partir do momento que você está positivado para a Covid e que você não sabe de onde pegou, então qualquer pessoa que estiver ao lado da gente ou que tiver contato com a gente pode estar contaminado. O que precisa, na realidade, é uma conscientização da população para os cuidados que devem ser tomados, né? E a educação, de fato. A gente só consegue convencer uma pessoa se a gente mostrar o que está acontecendo. Então, foi o que eu falei antes do trabalho de formiguinha, tem que ficar batendo na mesma tecla mesmo o tempo inteiro, que é para ver se entra na cabeça das pessoas que elas precisam ter cuidado, que a doença está aí, que o vírus está aí solto, né? Então, não tem como a gente olhar para uma pessoa e dizer que ele tem ou que não tem, a gente tem que tomar cuidado e se prevenir. Judson, quer dar uma palavrinha sobre isso? Eu acho que ficou claro, né, Ana? Nós estamos num momento de realmente contaminação comunitária, né? Então ele já está. Não adianta, não é necessário fazer teste para dizer que ele está presente, né? O que realmente nos preocupa, né, é que essas pessoas que ainda permanecem circulando por aí sem motivo algum, né? Nós sabemos que o isolamento é difícil, né? Nós já estamos há umas 3 semanas. É preocupante até a gente estar, enquanto profissionais da saúde, estar pensando na saúde mental, né, da população em geral neste momento de isolamento, mas o que é percebido é que essas pessoas estão um pouco preocupadas, né? Então, é possível que venhamos a ter até algumas ações mais duras com relação a essas pessoas que estão transitando sem uma explicação, né, sem uma necessidade, sem estar elaborando um serviço essencial, né? É uma possibilidade, porque nós estamos assim, naquele momento em que os números de casos podem crescer. O vírus ele é muito rápido, ele replica muito rapidamente, né? E olha, falando especificamente do teste, eu queria dizer o seguinte: ele não é 100% certo, né? Ele tem uma probabilidade de dar negativo, de dar um falso negativo muito grande. Então, a gente não pode ficar justificando no teste, a gente não pode estar justificando porque a gente não tem tomografia, a gente não pode... Todos temos que fazer isolamento para que os casos graves, né, se ocorrer, eles aconteçam de uma maneira que a gente possa dar um suporte clínico, né, que a gente possa salvar essas vidas que venham a cometer as formas mais graves, né, e a gente não tem que escolher quem vai atender, né? Nós estamos evitando ao máximo, que a gente sabe que pode ser um número muito grande de pessoas, né, com apresentação grave da doença, mas que se ela acontecer de uma maneira mais paulatina, mais lenta, a gente vai ter condição de atender a todos, sem ter que dizer, primeiro eu vou atender esse aqui vai ter que esperar. Essas ações todas têm sido para isso, né? Para a gente poder dar suporte necessário, né, à medida da necessidade que as
pessoas venham ter, tá bom? Ana, quer continuar? Chegou uma outra pergunta aqui, que aí eu queria para você responder, sobre as profissionais gestantes. Mas o que exatamente sobre? Profissionais gestantes. Isso. Olha, vai depender se é uma gestante de alto risco, né? Eu acho que o médico precisa analisar e ver se há necessidade de afastamento já desse, né? Sei lá, se é uma gestante, uma gestação, uma diabetes gestacional, né? A diabetes tem sido uma doença crônica em que os protocolos têm dito que a gente precisa analisar a necessidade de afastamento, né? Sobretudo em idades mais próximas aos 60 anos. Mas convenhamos que uma diabetes gestacional, uma gestação de risco, que a gente pode pensar já no afastamento dessa gestante, né?